Domingo do fim do mundo, dia 20 de abril, quarta-feira do ano de São Nunca de 2022. Eu falo diretamente da minha República Anarquista Livre dos Tupinambás de Baraqueçaba, tentando lançar pelo menos as minhas granadas civilizatórias com o sol, a poesia nos salvará, contra a onda de ignorância que assola as terras de Pindorama. Meus amigos, minhas amigas desse espaço virtual, me desculpem, mas tem uma coisa que continua aqui martelando o meu cérebro. É sobre a entrevista dada ontem pelo presidente do Superior Tribunal Militar, o general Luiz Carlos Gomes de Matos, sobre a denúncia que apareceu a semana passada dos áudios que vazaram do Superior Tribunal Militar na década de 70, onde se ouve nitidamente os juízes militares aprovarem a tortura que era praticada nos presídios e nos subterrâneos do DOI-CODE. Esse general, o Luiz Carlos Gomes de Matos, disse ontem, na segunda-feira, que as denúncias não tinham atrapalhado em nada o seu almoço de Páscoa. E ainda ironizou para os colegas do STM que ele não tinha, e o Superior Tribunal Militar não tinha nenhuma resposta para explicar aos jornalistas como que os prisioneiros sob custódia do Estado foram serviciados e alguns mortos nos porões da ditadura de então. Isso me fez pensar nesse universo de que todo mundo é cristão. Afinal, o martírio, a tortura pública de Jesus e finalizando com seu assassinato na cruz e na sua ressurreição 3 dias após, é o símbolo máximo do cristianismo. É a Páscoa, é a época do renascer, do se refazer. E aí eu fico imaginando que como uma religião, que é o cristianismo, que tem no martírio, na tortura e na morte do seu principal personagem, o Filho de Deus, né? Ou seja, era um Filho de Deus que pregava não a violência, pregava a paz. Como é que os generais que se dizem cristãos podem rir da tortura que é praticada sob custódia do Estado, sob custódia deles? Eu não discuto aqui o mérito da questão se o prisioneiro cometeu ou não cometeu o crime, não é isso que eu estou falando. Nenhuma pessoa que tenha cometido ou não cometido o crime pode ser torturada, barbaramente torturado, como foi no tempo da ditadura e continua sendo em muitas delegacias desse país. O que me espanta é que a justiça tem que ser feita com advogados, com juízes e tribunais, e não pela decisão de um soldado, ou de um sargento, ou de um capitão torturar alguém. Eu devolvo a mesma pergunta para essas pessoas que apoiam a tortura, que fosse o seguinte: e no caso de uma batalha, da guerra, como agora que estamos vendo entre Ucrânia e Rússia, quer dizer, se o soldado se faz prisioneiro, o direito de quem o aprisionou é torturá-lo e matá-lo? Existe, para tanto, uma convenção, a Convenção de Genebra, e a tortura é a situação mais vil que o ser humano pode chegar. Me desculpem o desabafo. E por isso eu vou ler novamente aqui, nesse espaço, outro poema do Alex Polari, que foi militante da VPR e foi preso aos 20 anos. Ele foi preso porque ele cometeu um crime, sequestrou, participou do sequestro do embaixador da Alemanha.
Porém, depois de preso, ele foi barbaramente torturado. Em nome do que a tortura? Ele foi preso, foi condenado, e para quê? E ele fez. E lembrando que o Polari dividia a cela com o Stuart Angel, que foi brutalmente torturado e assassinado no pátio da prisão. Seu corpo até hoje não foi encontrado. O poema de Alex Polari, que eu vou ler aqui, tem como título Os Primeiros Tempos da Tortura. Ele é um pouco forte, eu concordo, mas é a realidade. Diz assim o poema: Não era mole aqueles dias de percorrer de capuz a distância da cela à câmara de tortura, e nela ser capaz de dar urros tão feios como nunca ouvi. Havia dias que as piruetas no pau de arara pareciam ridículas e humilhantes, e nus ainda éramos capazes de corar ante as piadas sádicas dos carrascos. Havia dias em que todas as perspectivas eram para lá de negras e todas as expectativas se resumiam à esperança algo cética de não tomar porradas nem choques elétricos. Havia outros momentos em que as horas se consumiam à espera do ferrolho da porta que conduzia as mãos dos especialistas em nossa agonia. Houve ainda períodos em que a única preocupação possível era ter o papel higiênico, comer alguma coisa com algum talher, saber o nome do carcereiro do dia, ficar na expectativa da primeira visita, o que valia como aval da vida um carimbo de sobrevivente e um status de prisioneiro político. Depois, a situação foi melhorando e foi possível até sofrer, ter angústia, ler, amar, ter ciúmes e todas essas outras bobagens amenas que aí fora reputamos como experiências cruciais. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.